Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao nosso curso de Cálculo 1. Hoje estamos na 34ª aula do curso e nessa aula eu separei para vocês alguns teoremas importantes, tais como o Teorema de Rowley e o Teorema do Valor Médio. Esses teoremas vão ser muito úteis, principalmente na aula seguinte, onde nós vamos analisar aí, via derivadas, o comportamento de uma determinada função do ponto de vista do crescimento e decrescimento. Tá? Eu espero que vocês gostem e mãos à obra. Bom, o primeiro teorema então da nossa aula de hoje é o Teorema de Rowley, que tem o seguinte enunciado: seja f uma função contínua no intervalo fechado AB, diferenciável no intervalo aberto AB, e tal que f de A igual a f de B. Esse teorema nos garante, então, que nessas condições deve existir um C no intervalo aberto AB, de tal maneira que a derivada de f aplicada em C vai ser igual a zero. Então, o que quer dizer esse teorema? Esse teorema quer dizer o seguinte, tá? Que se a minha função é tal que a imagem nos extremos é coincidente, f de A igual a f de B, e ela é contínua no fechado e derivável no aberto, com certeza vai ter alguém lá dentro, entre A e B, que vai anular a derivada. Pelo menos um cara. O teorema não diz que esse cara é único, mas vai existir pelo menos um local ali, um valor C, entre A e B, tal que a derivada de f em C vai ser igual a zero. Tá? Eu separei aqui 3 situações. Vamos considerar a primeira que é essa situação B. Então, nós temos aqui uma função contínua, cujo gráfico está aqui em azul, contínua no fechado, derivável no aberto, e o f de A, olha, é igual ao f de B, Então, ó, esse tamanho aqui, f de A, é igual ao tamanho f de B. Então, veja, se aqui no instante em que x é igual a A, eu estou aqui nessa altura, f de A, e eu começo a minha trajetória aqui, vou percorrendo, vou subindo, 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 para que no instante B, eu esteja na mesma altura. Se eu subir, em algum momento eu vou ter que descer para voltar aqui à altura f de B. Então eu estava na altura f de A, subi, 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 para que no B eu esteja à mesma altura, em algum momento, que é exatamente no valor C aqui, eu tenho que começar a descer para voltar até a altura f de B. Bom, se a minha função é contínua e além disso ela é derivável, note o seguinte, que no momento em que ela está crescendo aqui, que eu estou subindo, olha, se a gente vai traçando aqui as tangentes, nós vamos ver que a inclinação é sempre o quê? Positiva. E quando a gente está descendo, se a gente vai traçando aqui as tangentes, nós vamos ver que a inclinação é sempre negativa, porque aqui as retas tangentes estão crescendo e aqui as retas tangentes estão decrescendo. Bom, se a minha função é diferenciável e eu estou com a derivada, sempre positiva, positiva, e de repente aqui ela passou para negativa, em algum momento aqui, olha, onde eu mudo esse comportamento, crescendo, 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 parei e agora eu estou decrescendo. Nesse momento aqui, a derivada terá que se anular. Por quê? Olha, ela vem positiva, positiva, positiva. Aí eu cheguei aqui, no momento em que eu vou começar a decrescer, a minha derivada vai ter que ser igual a zero, tá? O que significa que a reta tangente é paralela ao eixo x. Então, derivada positiva, 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 zerou, e agora ela começa a ficar o quê? Negativa, tá certo? Isso ocorre devido ao fato de que a função tem derivada também aqui, e que essa derivada ela vai passando, suavemente de positiva para negativa. Então, em algum momento, a derivada vai ter que se anular e é exatamente aqui, em C, tá? Isso pode acontecer mais de uma vez, como nessa situação aqui, ó, tá? Então, aqui eu comecei na altura f de A, vou terminar na mesma altura aqui em B, ó, tá? F de A igual a f de B, função contínua, função derivável ao longo de todo o intervalo, Então, eu subi, 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 Tá. Agora eu comecei a descer.
Então, onde eu mudei o comportamento aqui já é um valor onde a derivada se anulou. F' de C1 é zero. Desci, olha, veja, eu passei de novo aqui pelo valor f de A, né? Mas aí eu desci mais um pouco. Olha, desci. Então, para que em B eu volte ao valor f de A, eu tenho que subir novamente, tá certo? Então, aqui eu estava com a minha função decrescendo, a tangente, inclinação, né, negativa, e aqui a tangente passa a ter inclinação positiva. E nesse momento onde a inclinação da tangente mudou de negativa para positiva, nesse momento aqui, como a função é derivável aqui, a derivada foi zero. Então aqui nós temos dois locais onde a derivada se anulou, né? F' de C1 é zero, F' de C2 também é zero. E eu posso ter, inclusive, infinitos valores de C lá dentro que anula a derivada. Como é o caso aqui da função constante. Ó. Essa função é a função constante ao longo do intervalo AB. Então, nesse caso, tá? F de A igual a F de B, essa função é contínua no fechado, é derivável no aberto, e a gente sabe que a derivada dá sempre zero. A derivada de constante é zero. Então, para qualquer valor de C entre A e B, o F' de C vai ser igual a zero. Ok? Então, pode ser que eu tenha um único valor de C, pode ser que eu tenha uma quantidade finita, ou inclusive até mesmo uma quantidade infinita de valores de C que anula a derivada. O que o teorema me garante? Vai existir pelo menos um valor nessas condições aí, ok? Um exemplo de aplicação, né, do teorema de Rolle. Verifique que a equação x ao cubo mais x menos 1 igual a zero tem exatamente uma raiz real, tá? Bom, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos considerar a função f de x igual a x ao cubo mais x menos 1. E aí, primeiramente, nós vamos mostrar que ela tem uma raiz, pelo menos uma. E depois nós vamos mostrar que ela não pode ter mais de uma. Então, se nós mostrarmos que ela tem uma e não pode ter mais de uma, nós estamos mostrando que ela terá exatamente uma raiz real. Então, para mostrar que ela tem uma raiz, né, nós vamos considerar que o intervalo fechado 0, 1. Vamos notar o seguinte, que f aplicado em zero, ó, se você aplicar f aqui em zero, 0 ao cubo mais 0, 0, menos 1, menos 1. Então, f de zero dá negativo. Se eu aplicar f em 1, 1 ao cubo mais 1 dá 2, menos 1 dá 1. Então, f de 1 é positivo. Então, f de 0 é negativo, f de 1 é positivo, e f, por ser uma função polinomial, é contínua no intervalo fechado de 0 até 1. Então, nós vamos aplicar o teorema do valor intermediário, né, que nos garante que, se f de 0 é negativo, f de 1 é positivo e a função é contínua no intervalo fechado 0 até 1, deve existir um c entre 0 e 1, tal que f de c vai ser igual a zero. Ou seja, nós acabamos de provar, né, que existe um valor entre 0 e 1, né, para o qual f de c vai ser igual a zero. O que é o f de c? C ao cubo mais c menos 1. Então, existe alguém entre 0 e 1, né, que é raiz dessa equação. Agora, o próximo passo é provar que f não pode ter mais do que uma raiz real. Ou seja, nós já provamos que uma tem, e ela está entre 0 e 1. Agora, eu vou supor que existam, né, que possa acontecer, né, de existir duas raízes distintas, né, A e B, de f. Ou seja, vou supor então que existem A e B, valores distintos, tais que f de A e f de B são iguais a zero. Nós vamos chegar numa contradição, tá? Então, se eu suponho que existem duas raízes reais distintas de f, eu irei chegar numa contradição. Logo, a f só pode ter uma raiz real, né? E aí essa raiz é essa que nós encontramos que está entre 0 e 1. Ok? Então vamos lá. Então suponha que A e B sejam duas raízes reais distintas. Então f de A igual a f de B, que é igual a zero. Nós sabemos que f, por ser uma função polinomial, ela é contínua no intervalo fechado AB, diferenciável no intervalo aberto AB. E então, pelo teorema de Rolle, como f de A igual a f de B, que é igual a zero, né? E a f é contínua no fechado, diferenciável no aberto, existe alguém ali dentro que anula quem? A derivada. Então, vai existir um D
lá dentro, tal que f' de D vai ser igual a zero. Bom, mas isso vai ser absurdo, porque se nós calcularmos a derivada de f, né, vai dar 3x ao quadrado mais 1, né? E 3x ao quadrado mais 1 é sempre maior ou igual a 1, porque 3x ao quadrado é sempre maior ou igual a zero. Então, isso aqui mais 1 é maior ou igual que 1 para qualquer x. Então, f' é maior ou igual que 1 para todo x. Isso significa que não pode haver alguém, né, entre A e B que anula a f, porque a f nunca se anula. Onde está o absurdo aí? O absurdo está em supor, né, que a f possui duas raízes reais e distintas, tá bom? Então, se f possuísse duas raízes reais, né, e distintas, nós teríamos um absurdo. Tá? Então, ela não pode ter duas raízes reais distintas, porque isso nos leva a uma contradição. Então, nós concluímos, então, que existe somente uma raiz dessa equação, e essa raiz está entre 0 e 1. Então, perceba, nesse exemplo, esse exemplo ele é feito em duas etapas. A primeira é provar que existe uma raiz. E a segunda, né, etapa é supor que se existem duas raízes distintas, isso nos leva a uma contradição. Logo, não podem existir duas raízes distintas. Então, só vai existir essa que a gente encontrou aqui na primeira etapa do nosso exemplo. Ok? Ok. Um outro teorema muito importante, né, que é assunto aqui nessa aula de hoje, é o teorema do valor médio, que inclusive pode ser visto como uma generalização do teorema de Rolle. Né? O que diz o teorema do valor médio? Né? Suponha que f seja contínuo no intervalo fechado AB, diferenciável no intervalo aberto AB, né? E nessas condições, então, o teorema nos garante o seguinte, que existirá um C entre A e B, de tal modo que a derivada de f aplicada em C vai ser igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Ok? Então, veja, por que a gente pode considerar o teorema do valor médio como uma generalização do teorema de Rolle? Porque se o f de A é igual ao f de B, né, isso aqui dá zero. E aí o f' de C fica sendo zero. Né? Então, esse teorema aqui, ele é mais geral um pouco, né? Mas ele engloba o teorema de Rolle. Tá? E por que ele é denominado teorema do valor médio? Né? Tá? Veja, o valor médio de uma função, ali no intervalo AB, ele é definido como sendo exatamente a variação f de B menos f de A sobre B menos A. Esse aqui é o valor médio da função, né, ao longo do intervalo. Então, esse teorema nos garante o seguinte, que uma vez que a função é contínua no fechado, derivável no aberto, vai existir alguém lá dentro, né, de tal modo que a derivada nesse alguém vai assumir exatamente o valor médio da função. Por isso ele é denominado de teorema do valor médio. E nós temos, inclusive, aqui uma interpretação geométrica. Né? Se nós consideramos aqui o gráfico da função y igual a f de x, que é esse que está em preto aqui, ó, que eu estou destacando, né? E se nós consideramos aqui o ponto A, cujas coordenadas são A e f de A, e o ponto B, cujas coordenadas são B e f de B, aqui, né? E aí nós consideramos aqui, né, a reta que passa por A e B, que é a reta que contém esse segmento aqui em azul, tá? O teorema do valor médio nos garante o seguinte, né, que como essa função aqui é uma função contínua no fechado, derivável no aberto, vai existir alguém ali dentro, né, vai existir um C entre A e B, de tal maneira que a f' de C, né, vai ser f de B menos f de A sobre B menos A. Se você olhar aqui para a inclinação dessa reta que passa por A e B, né, nós sabemos que a fórmula da inclinação é essa aqui, y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Então, a inclinação dessa reta que contém o segmento AB é exatamente f de B menos f de A sobre B menos A. Então, o teorema do valor médio garante que vai existir alguém aqui dentro,
né, de tal maneira que a reta tangente, né, nesse ponto, que é o ponto C e F de C, né, vai ser paralela à reta que passa por A e B. Por quê? Porque qual é a inclinação da tangente? Não é F' de C? E F' de C não vai ser F de B menos F de A sobre B menos A, que é a inclinação da reta que contém esse segmento aqui em azul, né? Então, essa é a interpretação. A reta tangente à curva y igual a f de x no ponto P, garantido pelo teorema, né? Que é o ponto onde a f' de C vai ser igual a f de B menos f de A sobre B menos A, e a reta, então, que passa por A e B, serão paralelas. Aqui eu coloquei duas situações. Aqui a minha função é essa aqui em preto, né, na segunda situação, ok? E aqui nesse caso, olha, né, eu tenho dois valores de C, eu tenho o C1 e o C2, que satisfazem essa condição. Olha. Veja, se eu considerar a reta que passa por A e B, que é a reta que contém esse segmento aqui em azul, né, nós vamos ver o seguinte, que existem nesse caso aqui C1 e C2, de tal maneira que a derivada em C1 vai ser igual a f de B menos f de A sobre B menos A, e a derivada em C2 também vai ser igual a f de B menos f de A sobre B menos A, que significa, né, que essas retas aqui, né, essas duas retas em vermelho, né, são paralelas à reta que passa por A e por B, ok? Certo. Bom, agora alguns exemplos, né? O primeiro exemplo é esse aqui, onde nós temos uma aplicação do teorema do valor médio. Suponha que o objeto está se movendo em linha reta com função posição S igual a f de t. Nós sabemos, então, da física, né, que a velocidade média entre o instante t igual a A e o instante t igual a B é dada por essa expressão aqui, né? Vm, que é a velocidade média, é f de B menos f de A sobre B menos A, né? Então, é o ΔS sobre ΔT, ok? Essa é a velocidade média, né? A velocidade instantânea em um determinado instante é dado pela derivada, né? V igual a F' aplicada em T, ok? Então, o teorema do valor médio nos diz que em algum instante C entre A e B, a velocidade instantânea, que é F' aplicada em C, vai coincidir com a velocidade média, ok? Né? Então, nós temos essa interpretação aí. Né? Se eu tenho a velocidade média, né, ali entre os instantes t igual a A e t igual a B, né, o teorema nos garante que vai existir algum instante entre A e B, aonde a velocidade instantânea, que é o f' naquele momento, vai coincidir com a velocidade média. Tá? E aí, aqui um exemplo concreto. Né? Se um carro viajou 180 km, né, em 2 horas, ok? A velocidade média aí, então, né, é o nosso ΔS, que é 180, dividido pelo ΔT, que é 2. 180 sobre 2 dá 90 km por hora. Essa é a velocidade média. Né? Então, se a gente aplica o teorema do valor médio aí, esse teorema, né, nos diz o seguinte, que pelo menos, né, em um determinado instante ali, ao longo do percurso, o velocímetro tem que ter marcado, né, 90 km por hora. Por quê? Porque o velocímetro marca a velocidade instantânea. Né? Se a velocidade média foi 90, o teorema do valor médio nos garante, então, que deverá existir, né, pelo menos um instante ali ao longo do percurso, onde com certeza a velocidade instantânea, que é a velocidade marcada no velocímetro, coincidiu com a velocidade média, que é de 90 km por hora. Um segundo exemplo, né, de aplicação do teorema do valor médio, suponha, né, que f de 0 igual a menos 3 e f' de x seja menor ou igual a 5 para todo x. Tá? Nessas condições, se f é uma função satisfazendo, né, f de 0 igual a menos 3 e f' de x menor ou igual a 5 para todo x, qual o maior valor que f de 2 poderá assumir? Tá?
Observe que essa informação de que o f' é menor ou igual a 5 para todo x já nos garante que essa derivada existe para qualquer valor de x, tá? Então veja, nós sabemos então, né, que a função f é diferenciável para todo x devido a essa informação, né? E nós vamos então aplicar o teorema do valor médio, né, no intervalo fechado de 0 até 2. Lembrando que se f é diferenciável para todo x, então f será contínua para todo x, porque diferenciabilidade implica em continuidade. Então, como f é diferenciável para todo x, f, né, sendo diferenciável nesse intervalo fechado de 0 até 2, okay, será também contínua nesse intervalo. Então, f, né, é contínua no intervalo fechado de 0 até 2, é diferenciável em qualquer lugar, em particular no aberto de 0 até 2, não é? E, portanto, o teorema do valor médio nos garante, né, que deve existir um C entre 0 e 2, de tal modo que f' de C vai ser f de 2 menos f de 0 dividido por 2 menos 0. Aqui eu já passei o 2 menos 0 que aparece no denominador multiplicando, ok? Então, nós estamos aplicando aqui para essa função f, teorema do valor médio, neste intervalo. Por que eu escolhi o intervalo fechado de 0 até 2? Porque eu quero saber uma informação que diz respeito ao f de 2. E eu conheço uma informação que diz respeito ao f de 0. Então, eu vou tentar relacionar essas duas coisas, né? O que eu quero saber uma informação e aquela que eu conheço, né? Ok? Certo. Ok, então f de 2 menos f de 0 é f' de C vezes 2 menos 0. Bom, passando então o f de 0 para o lado direito, nós chegamos que f de 2 é f de 0 mais 2 vezes o f' de C, onde C é esse valor que a gente sabe que existe e está entre 0 e 2. Ok, agora nós vamos usar o fato de que f de 0 então vale menos 3, e aí nós concluímos que f de 2 é menos 3 mais 2 f' de C. Agora, nós sabemos que f' de x é sempre menor ou igual a 5. Então, f' de C é menor ou igual a 5, não é? Bom, então, aqui, olha, menos 3 mais 2 vezes f' de C, como f' de C é menor ou igual a 5, isso aqui vai ficar menor ou igual a menos 3 mais 2 vezes 5, ok? Porque o f' de C é menor ou igual a 5. Então, isto aqui fica menor ou igual a 5. Então, tudo isso, que é menos 3 mais 2 vezes f' de C, fica menor ou igual a menos 3 mais 2 vezes 5. E fazendo essa continha, 2 vezes 5, 10, menos 3, 7. Nós percebemos, então, que o f de 2 deve ser menor ou igual a 7. Logo, o maior valor que essa função pode assumir, né, em 2 é exatamente 7, porque nós concluímos que f de 2 tem que ser menor ou igual a 7. Ok? Bom, alguns resultados aqui adicionais, né, que seguem como aplicação do teorema do valor médio. O primeiro deles é o seguinte, olha, se f' de x é igual a 0 para todo x no intervalo aberto AB, então f será constante nesse intervalo aberto, ok? Bom, nós já tínhamos visto se a função é constante num determinado intervalo aberto, a sua derivada dá zero. Esse resultado é uma espécie de recíproca, né? Se a derivada é zero para todo x no aberto, então a f vai ser constante ali naquele intervalo aberto. Como é que a gente prova isso? Né? Nós vamos provar o seguinte, que para quaisquer dois valores, x1 e x2, lá dentro, né, entre a e b, tá? O f de x1 é igual a f de x2. Significa que a função é constante. Né? Para quaisquer x1 e x2 que eu considerar ali dentro, nós vamos provar que o f de x1 é igual a f de x2. E aí a função vai ser constante. Então vamos lá, vamos tomar x1 e x2 em AB, sem perda de generalidade. Eu vou supor que o x1 é menor que o x2, tá? Você poderia supor também que o x2 é menor que o x1 e o raciocínio seguiria naturalmente, tá? Ok, então pegamos lá, né, x1 e x2 em AB, estamos supondo que o x1 seja menor que o x2, e aí, né, como f' vale zero ali dentro, né, nós sabemos que ela é diferenciável no aberto, e por ser
diferenciável também no fechado, ela é contínua no fechado, porque diferenciabilidade implica em continuidade. Então, podemos aplicar o teorema do valor médio aqui nesse intervalo. Então, pelo teorema do valor médio, como a função é diferenciável no aberto, contínua no fechado, existe C entre x1 e x2, tal que f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1 é o f' de C. Ou equivalentemente, f de x2 menos f de x1 é o f' de C vezes x2 menos x1. Ora, mas o C está entre x1 e x2. Né? E x1 e x2 estão lá dentro do intervalo aberto. Isso significa que o C está entre A e B. E se o C está entre A e B, o f' de C dá zero, por hipótese. Porque nós sabemos que o f' é zero para todo x lá dentro do intervalo AB. Então, como o f' de C é zero, se eu jogo aqui zero, né, isso aqui vai se anular, f de x2 menos f de x1 é igual a zero, significa que o f de x2 é igual a f de x1. Então, veja, para quaisquer x1 e x2 no meu intervalo aberto AB, eu consigo provar que f de x1 é igual a f de x2. Significa que a minha função é constante ao longo desse intervalo. Ok? Bom, o próximo resultado, né, que é um corolário, o que é um corolário? É uma consequência praticamente que direta de um determinado teorema. Então, esse corolário aqui do teorema anterior vai nos dizer o seguinte, olha, se f' de x igual a g' de x para todo x ao longo de um intervalo aberto AB, então f menos g é constante neste intervalo. O que significa, então, f menos g igual a c, ou equivalentemente, f igual a g mais c, onde c é constante. Tá? Então, se duas funções são tais que a sua derivada coincide ao longo de um determinado intervalo aberto, naquele intervalo aberto, né, elas diferem somente por uma constante. Então, a f é a g mais uma determinada constante. Como é que a gente prova isso? Né? É simples. Nós consideramos a função f menos g, né? A derivada de f menos g é f' menos g', e se f' é igual a g', né, f' menos g' vai ser zero para qualquer valor lá dentro do intervalo. E aí eu uso que se a derivada é zero para qualquer valor dentro do intervalo, a função é constante. Então, f menos g vai ser constante. f menos g igual a c, o que implica que f é g mais c. Ok? Então, esse corolário aqui é uma consequência direta aí do teorema anterior. Ok? Bom, e para finalizar então, né, nós temos aqui um exemplo de aplicação desses resultados que a gente acabou de ver no slide anterior. Né? Nesse exemplo, nós temos uma situação onde nós queremos provar que tangente a menos 1 de x mais cotangente a menos 1 de x vale sempre π sobre 2, para qualquer x pertencente aos reais. Ok? Bom, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos considerar, então, a função f de x dada por tangente a menos 1 mais cotangente a menos 1, e nós vamos derivar. Se nós derivamos essa função, nós já vimos aí que a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x², e que a derivada do arco cotangente é menos 1 sobre 1 mais x². Portanto, f' de x vai ser 1 sobre 1 mais x², menos 1 sobre 1 mais x², que é zero, para qualquer x. E aplicando então, né, o resultado que nós acabamos de ver aqui, que se f' de x é igual a zero para todo x ao longo de um determinado intervalo aberto, a nossa função vai ser constante, nós concluímos então que a função f de x é igual a c, onde c é uma constante. Bom, para determinar o valor dessa constante, basta fazer então x igual a 1. Por quê? Porque f de x é igual a c para qualquer x. Então, nós sabemos que se a gente fizer x igual a 1 aqui, c vai ser o f de 1. O f de 1 é tangente a menos 1 de 1 mais cotangente a menos 1 de 1. Tangente a menos 1 de 1 a gente sabe que vale π sobre 4. Cotangente a menos 1 de 1, π sobre 4. π sobre 4 mais π sobre 4 é π sobre 2. Então, nós concluímos que a nossa constante c deve valer π sobre 2. Portanto, f de x, que é tangente a menos 1 de x mais cotangente a menos 1 de x, é igual a c, onde c é igual a π sobre 2. Tá?
Então, uma situação bem interessante, né? Onde nós aplicamos os conhecimentos dessa aula para provar que esta função aqui, que é a soma da tangente a menos um com a cotangente a menos um, vale sempre π sobre 2, para qualquer x pertencente aos reais. Ok, pessoal? Então nós vamos ficando por aqui. A gente se vê na próxima aula. Um abraço e até mais.